Agora foi. Bom, a aula de hoje a gente vai encerrar, né, essa parte de os conteúdos programados que a gente tinha previsto para a disciplina de encerrar hoje, né? Que aí depois vocês vão ter, semana que vem não tem atividade síncrona. Eu espero que vocês participem da jornada, se vocês puderem, tá? Que tá bem legal a programação e tudo. Vocês viram que eu coloquei um link, eu tinha colocado um link no grupo do WhatsApp, mas eu coloquei errado, tá? Aí ontem eu coloquei o link certo para inscrição. Certo? Aí se vocês puderem fazer inscrição, tá, a programação tá bem legal, assim, vai vir. Tem uma parte que estuda biologia, tem uma parte que é comum, mas tá bem. A programação foi. A gente conseguiu trazer gente legal para conversar com vocês. Né? Bom, a gente então vai encerrar, né? Semana passada a gente discutiu macroevolução, e aí eu até falei para vocês que a gente, nessa semana, discutiria um modelo, né, de macroevolução, que é a evolução humana. E aí, quando a gente fala em evolução humana, a gente precisa entender uma questão histórica que é extremamente importante. A gente tem que entender que mesmo depois que o Darwin propôs a teoria de evolução por seleção natural, existia uma certa resistência de se admitir que o homem ele era um ser que fazia parte da natureza. Então, a ideia preponderante que se tinha é que o ser humano era uma espécie à parte da natureza. E aí, os processos que valem, né, para as demais espécies, eles poderiam ser questionados para o homem, porque já que ele é um organismo à parte, apesar de ser um ser vivo, ele seria um ser vivo especial. E aí, no início do século XX, que começaram os movimentos para se tentar entender como o homem ele entra nessa história da evolução. Né? O Darwin tem um livro que ele fala sobre essa questão da evolução humana, né, que é a descendência do homem. É uma perspectiva que ele traz essa ideia de ancestral comum, né? Só que ele foi muito criticado na época, justamente porque tudo bem a gente considerar isso para um gato, para um cachorro, para uma planta, mas para o humano não. Né? E aí, só que quando houve essa incorporação do ser humano dentro do arcabouço das teorias evolutivas, a ideia é que o homem tinha evoluído a partir do macaco. Que aí por isso que tem essa hipótese tarsóide, que ela foi muito forte no começo do século XX. Mas à medida que os conhecimentos a respeito da evolução, né, a ciência e evolução, e a respeito da evolução do homem, surgiram outras perspectivas. Então, uma delas é propor que homem e macacos tivessem tido evolução paralela. Então, há um estoque ancestral, e a partir desse estoque ancestral, houve a diversificação, né? Os outros primatas e os seres humanos. A partir dos anos 60, começa a haver um esforço, né, para se localizar fósseis humanos, e aí realmente tem um avanço a respeito dessa história, né? Um aumento na compreensão do que é a nossa história evolutiva. E aí começa a se incorporar as outras questões, principalmente com o achado, né, de fósseis que estão mais na base da nossa história evolutiva. Então, por exemplo, o caso do Ramapithecus, né? E aí, com o advento também do conhecimento da molécula de DNA e técnicas que envolviam o estudo do DNA, foi possível também o levantamento de evidências moleculares da relação entre o homem e macaco. Né? Nos anos 60 e 70, a proposição é que a espécie humana ela é a única espécie atualmente existente porque ela foi excluindo, né, as demais por competição, né? E essa hipótese aí, ela foi muito forte dos anos 60 e 70, mas ela perdeu a força mesmo faz uns 10 anos só, tá, gente? Com o advento dos sequenciamentos de DNA de fósseis, se descobriu que os neandertais, eles contêm muitas informações genéticas que também a gente encontra no Homo sapiens atual. Isso indica não uma exclusão competitiva, mas uma hibridização, né? Então, se há hibridização, significa que as populações, muito ao contrário delas competirem e a que tivesse mais vantagem competitiva ficasse, né, sobrevivesse, tivesse maior probabilidade de reprodução, se há hibridização, na verdade, isso indica que as populações elas se juntavam, né? Porque a hibridização é indício que tem cruzamento entre indivíduos, né, de uma espécie e da outra. É por isso que hoje se questiona se o homem de Neandertal ele era realmente uma outra espécie do gênero Homo, ou se na verdade é uma subespécie. Eu já vi até alguns trabalhos que sugerem que o homem de Neandertal, na verdade, é uma variante do Homo sapiens.
né? Não chega nem a ter essa questão de ser uma subespécie, né? Homo sapiens sapiens, Homo sapiens neanderthalensis, mas é como se fosse um tipo, igual tem labrador, chihuahua, chow chow, seria Neandertal e o sapiens atual, né? São tipos, né? E não subespécies ou espécies distintas. Mas isso só recente, de 2010 para cá, né? À medida que, claro, né, foram aumentando os achados paleontológicos, né? Obviamente que essa história foi começando a ser melhor construída. Né? Então, vocês imaginem que era um quebra-cabeça. Então, tinha uma pecinha aqui, outra pecinha ali, e aí, a partir dos anos 60, houve um esforço mesmo de se localizar. E aí, principalmente nos últimos 20 anos, se encontraram muitos fósseis que contam essa história evolutiva. Então, a nossa história evolutiva hoje ela é muito bem contada. Então, a gente consegue encontrar, inclusive, evidências de gradualismo filético, que era uma crítica que se fazia, né? Até os anos 90, porque não se conhecia tantos fósseis assim, né? E aí dava a impressão que houve salto, né? Saltacionismo na história evolutiva, porque você tem um estado de caractere, por exemplo, do Homo habilis, que o crânio ele é pequeno, e aí quando você pensa nos sapiens, a diferença é muito grande do tamanho dos crânios. E aí, se a gente pensa o tamanho do crânio do habilis com os australopitecos e tudo mais, a diferença não é tão grande. Então, se tinha aí um questionamento, né, se houve um salto evolutivo, quando a gente pensa a partir do habilis, né? Mas hoje não, você sabe que tem estágios intermediários, inclusive em sentido habilis e sentido Homo sapiens. Mas isso tudo foi complementado, principalmente nos últimos 20 anos, né? Apesar do registro fossilífero indicar a ocorrência de muitas espécies, somente uma se estabeleceu. Né? Mesmo que o Homo sapiens ele tenha convivido com neandertalenses, inclusive com Homo erectus também, em algumas regiões do mundo, a hipótese que se tem é que, por algum motivo, houve ou uma extinção, uma pseudo-extinção das outras espécies. A pseudo-extinção é quando há cruzamento, tá? E produz descendente fértil. Ao invés da espécie ser eliminada, na verdade, o DNA dela ele é introgredido dentro do genoma da outra espécie. Então, por exemplo, se cruza sapiens com Neandertal, o resultado é um híbrido sapiens Neandertal. Se há uma população maior de sapiens que Neandertal, então esse híbrido, a chance dele cruzar ou com outro híbrido ou com um sapiens é maior do que ele cruzar com um Neandertal. Então, aquele cruzamento que tinha 50%, se esse híbrido cruzar com um sapiens, o descendente passa a ter 25% de DNA Neandertal. E aí, se esse descendente com 25% de DNA Neandertal cruzar com um sapiens, o descendente passa a ter 12,5%. Entende? Então, assim, é possível haver uma extinção sem que haja a eliminação da espécie, a exclusão da espécie, mas que o genoma dessa espécie ele vai sendo incorporado ao genoma da outra em virtude desse tipo de cruzamento que a gente chama de introgressão, certo? Entender esse cenário histórico, entender o que aconteceu aí, que foi que a gente saiu daquele estado de espécie que a evolução não explica, para uma espécie que tem uma linhagem evolutiva complexa e que tem um registro, uma documentação fossilífera relativamente bastante completa. Ficou claro isso para vocês? É bem aquela imagem, todo pessoa que gosta de evolução deve odiar, né, professor? Aquela imagem linear, assim, dessas espécies, deve dar até nervo, não sei. Exato, eu odeio aquela imagem que tem lá o chimpanzé, inclusive, né? A primeira nem é um Sim. Australopithecus, né? E aí eu fico pensando, o mapa conceitual do Godinho, né? Ele fez exatamente o que a gente espera dentro da evolução, né? Que seria uma coisa meio ramificada, assim, parecendo um arbusto, né? Porque você não tem um ramo evolutivo, você tem, na verdade, um arbusto. E aí, naquele arbusto, você tem vários raminhos, assim, ainda, né? É bem irritante. Aquela imagem, com certeza, ela me incomoda. Se bem que tem umas que eles fazem umas piadinhas, né? De colocar, por exemplo, no último ponto uma mulher, ou uma Tem pessoa umas obesa, uma pessoa, engraçadas. né, obesa em virtude de consumir carboidratos, né, exageradamente, que aí também é um pouco pesado, né? Porque parece que tem uma coisa meio gordofóbica, né? Mas aí você tem a questão da tecnologia, né? Que aí a pessoa se encurva de novo.
Uhum. O detalhe é que nem sempre é só essa imagem. O pessoal passou a fazer um videozinho da evolução a partir desse chimpanzé. A partir do Exato. chimpanzé e mostra a evolução Jesus. do homem. E é um absurdo isso. Que vai trocando o rosto, assim, né? Como se Sim, fosse passo a passo, né? Porque quando eu falo de gradualismo, né, que tem uma certa gradualidade na mudança, não quer dizer que não tem os ramos que vão aflorando ali, né? Por exemplo, o Australopithecus boisei, que ele conviveu com algumas espécies do gênero Homo, ele é bem diferente, né? A morfologia dele. Mas é porque vai ter aquele monte de tentativo, mas isso não é só para o humano, né? Isso, na verdade, é para todas as espécies. Você tem essa a gente representa na filogenia, mas você vê a filogenia ela é uma forma didática, né, de apresentar, mas ela leva a essa visão mais equivocada. Mesmo que a gente localize os clados, né, a gente tente organizar em clado. O ideal seria que as representações elas tivessem muito mais um formato de arbusto mesmo, e eu vou mostrar uma aqui já já com essa configuração, que é muito mais próxima da realidade do que essa ideia da você ter uma linha mesmo, né? Do que a gente usa o termo linha evolutiva, né? E até o termo em inglês é line, né? A gente usa essa questão que é line de linhagem, né? Bom, até o século XX, até os anos 50, antes do advento da teoria sintética evolutiva, a origem dos hominíneos, meninos. A gente inclui orangotango, chimpanzé e gorila, tá? Então, quando a gente fala em hominídeo, a gente inclui esses aí também. Então, para o Darwin, por exemplo, esses grandes primatas, eles chamam a mesma origem evolutiva que o homem. E, atualmente, se propõe que a origem dos hominíneos ela é diferente da origem humana. Então, você tem um ponto que vai separar os hominíneos, né? Mas o ancestral comum para humanos, ele está próximo de chimpanzé, mas não, por exemplo, de gorila e de orangotango, né? Que basicamente se tinha essa ideia aqui, ó. Até os anos, o século XIX, século XX, né, se colocava chimpanzé e gorila mais ou menos junto, né, então você tem aqui os hominíneos, e se propunha, né, uma origem para todos aqui, o orangotango mais diferenciado. A partir dos anos meados do século XX, né, essa proximidade entre chimpanzé e gorila, ela foi descartada, e aí se separou, né, do mesmo ramo evolutivo, e atualmente a proposta é que os orangotangos eles sejam mais diferenciados, né, e gorilas e chimpanzés eles estejam muito próximos do homem, da espécie do Homo sapiens. Inclusive, se a gente pensar do ponto de vista de espécie mais recente, os chimpanzés atuais são mais recentes que o Homo sapiens, tá? O registro fossilífero indica isso, que a nossa espécie, na verdade, ela é um pouquinho mais antiga que o chimpanzé, né? Que a gente tem uma tendência a achar que a nossa espécie é uma das mais recentes, né? E não, na verdade, tem muito mais espécie que é mais recente. Por exemplo, não sei se vocês lembram em princípios evolutivos, que tem a especiação simpátrica, né? Que aí tem as mosquinhas do gênero Ragoletes. Tem relato de especiação em 10 anos. Então, é uma espécie que surgiu há 10 anos. Então, ela é uma espécie muito mais nova que a nossa, né? Então, a gente tem que tomar cuidado de achar que o homem é a última espécie que surgiu na Terra, porque a gente tem pode ter esse pensamento errôneo, né? Principalmente como a gente apresenta aqui nas filogenias, né? E aí, essa figura... Porque, vejam, o Darwin ele não diz que o homem veio do macaco. O Darwin ele disse que tem um estoque comum para os hominíneos, mas não que o homem evoluiu a partir de um macaco. E aí fizeram essa charge na época que ele escreveu A Descendência do Homem, né? Que coloca o Darwin no corpo do chimpanzé. Então, se viemos do macaco, então o Darwin veio do macaco, não os demais, né? E aí tem uma frase desse Origem da Descendência do Homem, né? Que ela que foi utilizada como Sabe aquela história da gente utilizar uma parte pelo todo? Quer dizer, você tem um contexto que a frase está, mas a forma que se recorta, você pode dar uma intenção, né? Diferente do que o autor quer dizer. Mas ele diz, né, na Descendência do Homem, que o macaco que apresentasse, mesmo que sutilmente, né, inteligência, destreza manual, tecnologia e postura ereta, ele teria vantagem adaptativa sobre os demais. Mas o que ele quis dizer? Que nesse estoque ancestral, a linhagem evolutiva que deu origem aos seres humanos atuais,
Esses descendentes aqui, que já saíram dessa linha, né, primata não humano, se eles apresentassem inteligência, destreza, tecnologia e postura ereta, eles conseguiriam chegar no estágio que é o estágio humano, né? Mas ele não quer dizer que qualquer macaco poderia evoluir. Quer dizer que os macacos atuais eles podem evoluir para humanos? Não, porque macacos atuais evoluíram a partir, né, de ancestrais desses respectivos macacos, né? Então, do ancestral chimpanzé, do ancestral gorila, do ancestral orangotango. E aí a história evolutiva é uma outra, as pressões seletivas foram outras. Então, não dá para a gente usar esse reducionismo, né? Mas isso, o Darwin foi criticado porque ele trouxe essa ideia, né? Mas aí ele estava fazendo referência a esse estoque ancestral que acabou se diferenciando muito dos demais primatas, né? E aí vem algumas questões, né? Então, o Darwin ele traz alguns pontos importantes, mas posteriormente se descobre que dois caracteres morfológicos eles são extremamente importantes para pensar a evolução do gênero Homo, principalmente, né? Um é o aumento na capacidade craniana, ou seja, o aumento por inferência, o aumento da inteligência, e o outro seria o bipedalismo. E aí, a partir desses dois, digamos assim, dessas duas adaptações-chave, que foi o que a gente discutiu, né, na aula de macroevolução, essas duas adaptações-chave, a gente pode pensar um cenário no qual a locomoção bipedal surge primeiro ou um cenário que há o desenvolvimento cerebral primeiro, tá? O que diferencia um de outro seria a ordem de surgimento do caractere. Então, quem surgiu primeiro, a inteligência ou o bipedalismo? E aí, o que vocês acham? Vocês acham que a locomoção bipedal surgiu primeiro ou vocês acham que a inteligência surgiu primeiro durante a nossa evolução? Escrevam no chat, por favor, para a gente ter uma ideia. Para eu ter uma ideia do que vocês pensam sobre. Só falta você, Aline. Bom, vocês todos falaram de bipedalismo, e aí eu queria saber por que vocês foram unânimes, né? Porque a hipótese do bipedalismo, eu sei que eu acabei soltando um spoiler, né? Já falei um spoiler antes, né? Mas por que vocês acham que é o bipedalismo? Posso falar minha teoria? Vou falar. A partir da necessidade de adquirir novos alimentos, esses animais eles sentiram a necessidade de explorar novos ambientes. E como eles ainda andavam sobre 4 patas, eles não conseguiam enxergar acima da vegetação. O bipedalismo ele veio é até errado eu falar isso, mas o bipedalismo permitiu que esses animais conseguissem enxergar um pouco mais alto, conseguissem enxergar um pouco mais longe e conseguissem se sobressair sobre os predadores, afugentando alguns predadores. Essa é a minha teoria. Certo. Só precisa corrigir um pouco do lamarquismo, tá, Godinho? Mas essa perspectiva é uma possível, tá? Eu e Lamarck, a gente tem um... Vocês têm né? Algumas coisas do Lamarck, a epistasia, por exemplo... Nossa, epistasia não, gente. Nossa, agora a epigenética, por exemplo, ela é uma forma lamarquista de evolução, né? Então, em algum aspecto, o Lamarck não estava tão errado, mas não no aspecto morfológico, né? Seria no nível molecular. Sim, o meu problema é que eu sempre tenho a tendência de levar para esse lado do lamarquismo. Eu tenho que corrigir realmente isso. Exato. Mas, assim, a ideia é correta, a gente tem que pensar que tem um contexto no qual existem, né, esses ancestrais quadrúpedes. Na verdade, não são bem quadrúpedes, né? Porque aí, quando a gente pensa a partir de orangotango, na verdade, a postura é semibípede, né? Porque eles andam a partir de... Eles não são bem quadrúpedes, né? Eles andam a partir de juntas. E eles conseguem assumir postura bípede. Então, já tem uma
uma situação pré-adaptativa, que é esse bipedalismo facultativo, que vai acontecer com a gente, que o nosso bipedalismo ele é obrigatório. Mas deve ter tido um contexto que tinha essas variantes, né? E a variante bipedal obrigatória, ela tinha vantagens. Uma dessas vantagens, por exemplo, poderia ser conseguir ter uma visão mais de longo alcance. A outra seria parecer que é maior do que é, porque, né, a postura bípede obrigatória torna a gente mais altos, poderia afugentar alguns predadores, né? A gente não pode esquecer que a gente tem um cenário aí de transição de floresta para savana, e aí tem alguns estudos que mostram que, na verdade, o processo ele não foi tão linear também, tá? A gente tem a ilusão de achar que era uma floresta, a África, e aí depois teve, né, em virtude do aumento da temperatura, uma redução da cobertura arbórea, e aí a vegetação se tornou mais aberta, né, em virtude dessa mudança da temperatura. Só que os registros geológicos indicam que, na verdade, teve um processo muito mais sinuoso, né? Em alguns momentos tinha floresta, outros momentos tinha savana, né? E aí, provavelmente, num desses momentos de savana, houve uma forte seleção, né, de indivíduos que eram bípedes, e aí essa característica, mesmo depois, quando teve essas alternâncias, né, com floresta, o bipedalismo ficou. Porque, apesar dele ser aparentemente desvantajoso em floresta, ele pode trazer consigo a questão do aumento da capacidade craniana como uma consequência posterior, né, uma consequência secundária, certo? Então, todos vocês foram no ponto que a locomoção bipedal realmente é a provável a adaptação-chave que surgiu primeiro. E aí, atrelada a isso, depois, a evolução da inteligência. E aí o Godinho trouxe um cenário evolutivo que é bastante plausível, inclusive existem uma série de evidências que provavelmente esse teria sido um caminho, tá? Além da questão do aumento da visão e da questão de poder afugentar a presa, liberar membro superior pode tornar esses membros livres para fazer ferramenta, que essa é uma outra questão. Uma terceira questão, que se a gente pensa na África, questão da radiação solar, um organismo bípede ele vai ter uma incidência de radiação solar menor do que um semibípede ou um quadrúpede, né? Então, você imagina, a gente fica em pé recebendo aquele sol, né? A gente basicamente vai receber sol aqui, que a área do corpo é menor do que um andador de junta e um quadrúpede. Uma outra questão é que a locomoção bipedal gasta menos energia que a locomoção quadrúpede. Então, isso permitiria que os indivíduos conseguissem se dispersar mais intensamente ao longo da paisagem geográfica, certo? Porque gasta menos energia, apesar de não conseguir uma velocidade, uma alta velocidade, é possível ter uma velocidade média alta por um período de tempo maior do que um quadrúpede, por exemplo, certo? Então, tem toda essa questão. E aí, claro, né, a gente está vendo que há uma... Não sei se vocês perceberam que há uma tendência a tentar se encontrar alguma coisa meio híbrida, né, entre homem e macaco, né? Não sei se vocês perceberam, principalmente no comecinho do século XX, né? E aí, de fato, tem uma fraude, né, dentro dessa história evolutiva, que ela é bem conhecida, que é essa fraude de Piltdown, que... esse pesquisador, né, o Piltdown, ele criou ele disse que tinha encontrado um fóssil que ele apresentava crânio humano e mandíbula e maxila inferior de chimpanzé. E aí o que se descobriu? Que a datação da maxila inferior era diferente da datação do crânio. E aí se descobriu que, na verdade, esse fóssil ele foi forjado, né? Então, era um fóssil de um chimpanzé, né, ancestral. O crânio era um fóssil de um humano ancestral, só que essa configuração aqui, na verdade, ela foi forjada. E não há evidência nenhuma que a gente tenha esse tipo de mosaico morfológico, né, ao longo da nossa história. Então, a gente tem realmente uma... grande parte da nossa formação genética é muito parecida com a de chimpanzé, só que isso não se reflete na morfologia, tá? Então, se forçou muito a barra para tentar trazer esse ancestral que fosse um híbrido, né, o tal do elo perdido, né, isso, na verdade, essa questão de elos perdidos era algo muito comum, né, para
para paleontologia, hoje em dia não se usa mais essa perspectiva de elo perdido, mas porque não faz muito sentido, né? O que é um elo perdido, de fato, né? E aí houve essa fraude que talvez ainda da história a respeito da evolução humana, né, seja mais importante. Quando a gente analisa, né, os primatas, o grupo, né, que a gente está mais próximo, não os macacos do Novo Mundo, né, por exemplo, macaco prego, saguis e tal, a gente não é muito similar a eles, mas a gente é muito similar aos macacos do Velho Mundo, que alguns desses macacos do Velho Mundo estão aqui. E aí eu queria que vocês, olhando para essa figura, apontassem algumas características que são assim notoriamente diferentes quando a gente olha para o humano, que está à direita, né, e para os demais primatas. O que vocês conseguem perceber assim que tem algo que é nítido aí? Você olha para essa figura, você já percebe. O que dá para perceber aí, gente? O tamanho do crânio, no caso? Primeiro, isso, Sara, é fato. Deixa eu até colocar o... Vamos colorir um pouquinho isso aqui, né? Então, se a gente olhar aqui o tamanho do crânio humano, proporcionalmente ele é maior. Eu peguei o rosto, né? A gente tem que pegar só o crânio aqui, tá? O tamanho do crânio, ele é maior em humano. Olha como... Tá vendo que aqui eu consigo praticamente só fazer um tracinho? Em humano eu tenho que fazer uma bolinha para poder dar conta do crânio, que é só a parte de cima, tá? Que outra característica também bem diferente, assim? Nas mãos também, o tronco. As mãos, se a gente olhar o braço, né? Olha aqui, proporção braço-perna. Em humano. Pois é, nossa, bem diferente. A gente tem, se a gente fizer, por exemplo, dividir o valor do braço pelo valor da perna, a gente vai ter um valor que é menor que 1. Porque os nossos braços, eles são ligeiramente menores que as nossas pernas. E para os demais primatas é o contrário, os braços são maiores, então a gente teria uma taxa de uma razão, né, superior a 1. Na disciplina de evolução humana a gente até faz umas medidas, sabe, compara com a média da turma, e aí vê como que é esse mesmo valor para um chimpanzé, para um gorila, né? Mas basicamente essa diferença, o crânio é bem maior proporcionalmente, né? A proporção braço-perna ela é inferior a 1, o que indica que as pernas são maiores que os braços. Existem adaptações nos pés, né? Então, se a gente analisar aqui o dedo, tá vendo que o dedo faz ângulo aqui, o dedo do pé faz ângulo, o nosso não. Né? E aí, se a gente analisar o que significa isso, é tudo característica relacionada ao bipedalismo. Né? O crânio em si é uma característica secundária, mas braços menores que as pernas significam que as pernas são mais utilizadas para locomoção que os braços. Né? Esses demais primatas, eles acabam se locomovendo muito em árvore. Então, esses membros superiores desenvolvidos indicam que teve seleção que favorecia quem se locomovia em árvore, ou seja, indivíduos que tinham braços maiores que as pernas. Né? E essa angulação no pé, ela indica que os pés são utilizados para pegar as coisas. Por mais que a gente consiga pegar uma coisa ou outra com o pé, a gente não tem precisão nesse movimento de pinça, né? Nesse movimento de get, né? De pegar. Com o pé, não. Com a mão, sim, né? A gente tem um controle sobre esse movimento que a gente até consegue escrever, desenhar, né? Agora, com o pé, já é um pouco mais complicado. E a gente não consegue ter a mesma qualidade, a mesma acurácia de segurar com o pé da forma que os outros primatas têm, tá? Principalmente os primatas do Velho Mundo. Então, vejo que a gente tem assim, uma série de marcas no nosso corpo que indicam essas adaptações para o ambiente terrestre, né? O crânio, vocês já tinham comentado isso, então só para vocês terem uma ideia, aqui esses crânios estão em proporção, tá? Então, proporcionalmente, o crânio humano é maior do que o crânio, né, de um chimpanzé ou de um macaco prego. Só lembrando, tá, gente? O macaco prego, obviamente, é menor que o humano e o chimpanzé, mas aqui os crânios estão em proporção. E aí a questão, né, da postura ereta, né, que é algo extremamente
característico, né, da nossa espécie. Então, vejam que os demais primatas, eles têm eles podem assumir posturas semi-eretas, né, principalmente os chimpanzés, eles conseguem fazer isso, mas basicamente eles andam sobre juntas, né? Nessa imagem do esqueleto do gorila, a gente consegue perceber bem esse andar sobre as juntas, que não é uma característica da nossa espécie. Os pés e mãos, né? Não vou detalhar muito sobre isso, mas a gente já comentou. Então, as mãos são muito parecidas, mas os pés não tanto, né? Então, vejam que há a questão do polegar opositor, que isso indica, né, essa capacidade de segurar as coisas, e isso também, para os demais primatas, se reflete na questão dos pés, e para o humano nem tanto. Aí vocês imaginem, por exemplo, nós que somos bípedes, né, e que a gente caminha sobre os pés, vocês imaginam que queira caminhar com o pé, imagina um dedão que ele faz um ângulo igual ao nosso polegar. Será que seria fácil para a gente conseguir andar, né? E a gente já bate o dedinho nos móveis, né? E o dedinho está praticamente grudado ao dedo anelar do pé, né? Eu não sei se a gente pode chamar de dedo anelar, que é esse dedo do pé. Vocês imaginem um polegar que sai fora não está no mesmo plano, né? Que ele faz uma angulação em relação ao plano dos demais dedos, né? E para caminhar. A gente, para poder melhorar a nossa capacidade de caminhar sobre pés, a gente usa sapatos, tênis, né? Que aí é como se a gente ficasse com um dedo só ao invés de ter 5. Você imagina se o dedo fosse assim, né? Não seria adaptativo. Então, provavelmente deve ter tido, né? Algum ancestral que tinha os dedos assim, mas a vantagem adaptativa era lá embaixo. Então, a chance de ser capturado era maior do que aqueles que não tinham esse dedo assim. Então, essa característica acabou se mantendo. E aí das mãos, né, a questão dessa... tem o polegar opositor, mas a forma que a musculatura, né, se organiza para a nossa mão, ela capacita a gente a escrever, por exemplo, a fazer movimentos muito acurados, coisa que não vai acontecer com um chimpanzé. Né? Outro aspecto importante é que nós temos um aparelho fonador, vejam que é muito similar o fonador, né, dos humanos e dos chimpanzés, só que vejam que a gente tem essa distância aqui da faringe, né, em relação à boca, ela é maior, então isso permite uma formação de uma caixa de ressonância e isso permite uma diversificação de sons, né, o que não vai acontecer com os chimpanzés. Eles conseguem emitir sons, mas sons articulados seria difícil para eles emitirem em virtude dessa posição do tamanho da laringe. Ops. Certo? Em relação ao desenvolvimento, seres humanos têm um tempo de desenvolvimento que ele é atrasado em relação aos demais primatas, né? Então, só para vocês terem uma ideia, um filhote de chimpanzé com 5 anos, ele já tem os ossos do crânio fundidos, né? Ao passo que os humanos só vai ocorrer por volta dos 14, né? Além disso, a nossa questão social faz com que a gente demore muito tempo para a gente se tornar totalmente independente dos pais, né? Claro que isso varia de cultura para cultura, né? Tem culturas que isso acontece mais precocemente, tem outras culturas que acontece mais tardiamente, mas esse tipo de desvinculação ela é bem mais rápida nos demais primatas, e aí o chimpanzé, que é o primata mais próximo da gente, ele tem isso, para vocês terem uma ideia, com 5 anos ele já tem os ossos do crânio fundido. A independência em relação aos pais vai ocorrer bem antes disso, tá? Bom, da questão da postura ereta, né, o Godinho já trouxe algumas questões a respeito disso, mas basicamente a gente tem uma coluna ereta aqui em S, que isso ajuda de alguma forma a reduzir o efeito da gravidade. A cintura pélvica nossa é adaptada para essa coluna ereta, e aí tem um preço adaptativo, que quem paga são as mulheres, né, da espécie humana, que é o parto, né? O parto da nossa espécie ele é um parto muito complicado em virtude dessa questão da postura ereta muda a posição da cintura pélvica, e isso é um fator que pode dificultar o parto. A gente viu vocês devem ter visto na seleção natural, né, que existe um tipo de seleção natural que é a normalizadora ou estabilizadora, que está relacionado a caracteres quantitativos, né? Então, por exemplo, o peso dos bebês ao nascer.
um peso de bebê a nascer, existe um peso médio, né? Você espera que os bebês nasçam entre tanto e tantos quilos. E esses padrões, eles estão estabelecidos há muito tempo. Mas por que estão estabelecidos há muito tempo? Porque isso tem a ver com um processo de seleção que ocorreu durante a evolução do bipedalismo, né? Que bebês que são muito grandes, eles não conseguem passar por essa abertura, né? Em virtude do pedalismo, a abertura para a saída é menor. Por outro lado, se o bebê nasce muito antes, ele não tem a formação orgânica suficiente para sobreviver fora do corpo materno, né? Então, o que acaba acontecendo é que bebês muito pequenos, bebês muito grandes, eles tendem, hoje é mais complicado falar isso, porque existe a tecnologia que pode salvar tanto o caso de um bebê grande, pode ter a cesárea, um bebê prematuro, ele pode ter um processo de incubação artificial, né? Mas, desconsiderando essa questão da tecnologia, então é possível que os bebês eles teriam uma limitação aí por tamanho ao nascer, e a gente tem reflexo disso, inclusive, atualmente. Aquelas tabelas que tem lá, qual que é o peso médio que você espera com um bebê de 1 mês, 2 meses, 3 meses, tem a ver com esse processo do nascimento. Então, a gente espera que o bebê nasça com tantos quilos, e aí a gente espera que ele ganhe tantos gramas, né, a cada mês, por exemplo. E aí você tem lá um padrão de peso que é fácil encontrar essa tabela, né? Na aula de princípios evolutivos, faz pouquíssimo tempo eu discuti essa questão com os alunos, né? Na aula de seleção eu discuti essa questão do peso dos bebês humanos ao nascer, e tem a ver com a evolução do bipedalismo na nossa espécie. Certo? Outra coisa, que essa inserção, né, do fêmur com a cintura pélvica permite com que os humanos eles consigam se locomover sem precisar ficar fazendo esse tipo de movimento, né, lateral do corpo para conseguir o equilíbrio, que é o que acontece com os chimpanzés e outros primatas que conseguem assumir essa postura bípede. Certo? Pessoal, em relação a essa parte introdutória, vocês têm alguma dúvida, algum comentário? Ou tá tranquilo? Aqui tá tranquilo. Aqui também tá tranquilo. Beleza, perfeito. Bom, então, quais seriam, né? A gente está vendo que tem um custo adaptativo pesado do pedalismo, que é a questão do parto, né? E o parto tem a ver com reprodução. Obviamente que a gente tem que tentar encontrar algum tipo de elemento que poderia favorecer a manutenção do bipedalismo a despeito, né, dessa questão da mortalidade que era provocada no parto. Então, primeiro, né, como que se explica a questão do bipedalismo? A questão da desertificação, tá? Que eu já falei isso para vocês na aula de hoje, mas não percam de vista que esse processo ele não foi um processo contínuo, tá? Então, tem momentos de floresta, momentos de savana, momentos de floresta, momentos de savana. E aí, à medida que a temperatura da Terra foi aumentando, e aí foi havendo um processo de desertificação na África, as áreas de savana foram se tornando mais abundantes, e essa manutenção de vegetação tipo savana, que é parecida com o cerrado, né, do Brasil, ela se tornou preponderante e se manteve, tá? Mas não é que foi um período que tinha só floresta e de repente virou tudo savana. Não, na verdade, isso foi passando por como se fosse um evento cíclico, né? Hora savana, hora floresta, até que o ambiente savana ele se mantivesse. O bipedalismo livra as mãos, né, para outras tarefas, então é possível criar ferramentas, né, armas e tudo mais. Consegue correr rapidamente em pequenas distâncias com gasto menor de energia do que um quadrúpede, e é possível manter uma velocidade de marcha, né, durante um tempo maior do que um quadrúpede. Então, isso aqui seriam vantagens importantes do bipedalismo dentro do contexto, né, dessa mudança de floresta para savana. A despeito, então, desse custo adaptativo do parto, as vantagens sobrepõem, né? Então, em evolução, a gente diz que quando o custo adaptativo ele é menor do que a adaptabilidade, a característica se mantém, a despeito de ter algum tipo de perda adaptativa, que no caso seria a taxa, né, a viabilidade de nascimentos, ela tende a ser baixa. Mas, como ser bípede tem outras vantagens, então, a despeito disso, se mantém. E aí nós não podemos esquecer que o humano tem cuidado parental, então, mesmo que nasça só um indivíduo, esse indivíduo ele tende a sobreviver, né? A chance dele não sobreviver é baixa, porque você tem lá um cuidado parental
que consegue manter esse organismo vivo, independente da capacidade dele, por si só, se manter vivo. Aqui, só para vocês terem uma ideia, seria uma sequência, né, que é aquilo que da Algelisa, que a Sara falou, né, tem uma sequência evolutiva aqui, mas, na verdade, não vejam como sequência, tá? Mas para vocês terem uma ideia, que os diferentes hominídeos, né, que apareceram, então há uma tendência do crânio ser maior, mas houve uma tendência no aumento do tamanho do crânio, né? Da mesma forma que houve uma tendência ao aumento no tamanho da altura. Só que vocês não podem esquecer que essas espécies, não é que elas de uma veio outra, né? Do Australopithecus evoluiu o Homo habilis, do Homo habilis Homo erectus, não é bem essa sequência, tá? Então, na verdade, você tem que pensar que tem lá os ancestrais e a partir deles você tem as diversificações que vão ocorrendo. E aí, aqui tem um conjunto, né, de adaptações que são relacionadas, né, à nossa linhagem evolutiva. Então, por exemplo, 5 dedos, ter hábito onívoro, as unhas são planas e arredondadas, não temos estrutura de defesa e ataque como os demais primatas, né? Os nossos caninos não são desenvolvidos, não temos um tamanho corporal exagerado, como é o caso dos gorilas, né? Então, a gente não tem nenhuma estrutura de defesa e ataque, indicando que isso não foi importante para a nossa sobrevivência, por isso que não tem marcas morfológicas dessas características, né? Houve um aumento no tamanho e complexidade do cérebro, a nossa visão frontal ela se aprimorou ao longo da história evolutiva, desenvolvimento de linguagem, do pensamento articulado, que são condições importantes para a inteligência, né? A postura ereta e as extremidades livres, certo? Então, tudo isso aqui são características que estão muito relacionadas, né? Então, para responder a pergunta, o que nos torna humanos? Essas características aqui, do ponto de vista biológico, elas ajudam a responder em parte essa pergunta, certo? A nossa linhagem evolutiva, os dados genéticos, eles sugerem que ela surgiu há mais ou menos 6,5 milhões de anos. Por outro lado, os dados fósseis, eles sugerem que a nossa espécie evoluiu há mais ou menos 8 milhões de anos. E aí vocês podem perguntar, por que tem essa diferença? Quando houve a diversificação, de fato, quando a gente analisa os fósseis, né, existem fósseis aí que eles fazem parte da nossa linhagem evolutiva, e a datação é superior a 6,5 milhões de anos, e que, obviamente, que não é da linhagem evolutiva dos chimpanzés, que seria o grupo irmão, né, que evoluiu de forma paralela com a nossa espécie. Só que os dados genéticos indicam que provavelmente deve ter tido hibridização. Então, essas primeiras espécies que surgiram, tanto da linhagem evolutiva dos chimpanzés quanto da linhagem evolutiva dos humanos, eles eram capazes de cruzar entre si e produzir descendente fértil. Aí chegou um ponto que houve, né, a evolução do isolamento reprodutivo e aí as linhagens evolutivas caminharam de forma independente. Então, na verdade, essa diferença, né, de datação do dado genético é porque isso aí é uma marca desses cruzamentos de hibridização que houveram, né, no início da diferenciação das duas linhagens evolutivas. E aí o dado fossilífero dá o dado do organismo que estava lá, né? Então, a diversificação deve ter ocorrido há 8 milhões de anos, mas durante pelo menos 1,5 milhão de anos, as espécies que surgiram ali, elas eram capazes de cruzar entre si e produzir descendente fértil. Certo? A gente tem 2 grupos principais, dentro de 2 gêneros, né? Os australopitecíneos ou australopithecus e as espécies do gênero Homo, né? A postura vertical é considerada um processo lento, mas desde a origem dos hominíneos, né? Essa postura vertical ela é uma característica importante. E aí, posteriormente, ao desenvolvimento cerebral e capacidade de comunicação, certo? Aí, pensando nessa questão da questão do pedalista, então, existem vários cenários, né, a respeito dessa questão de como houve, né, a evolução da nossa linhagem humana, mas o que é mais aceito propõe que primeiro houve a ocupação do ambiente terrestre, então nessa ocupação existiam indivíduos que eram parcialmente bípedes, aí durante essa ocupação, indivíduos que eram bípedes tinham vantagem adaptativa, e aí então a seleção e manutenção do bipedalismo,
Com o bipedalismo, a liberação das mãos, é possível a evolução no tamanho do cérebro, e aí a gente chama isso de encefalização, e com a encefalização é possível a criação de cultura, e aí a origem das civilizações. Certo? Entenderam, pessoal, essas teastralidade, pedalismo, civilização, e por que a proposta que é essa sequência? Sim, sim. Okay. Bom, as principais linhagens, né? Então tem os australopitecíneos, né? Um membro dessa linhagem que é bastante importante é a Lucy, que surgiu a espécie Australopithecus afarensis, né? Que um fóssil representante a luz surgiu há mais ou menos 3,2 milhões de anos. E aí, a partir dessa espécie, da evolução desse gênero, houve diversificação que deu origem ao gênero Homo. Aqui tem algumas espécies do gênero Homo que são, têm uma importância, né, para a nossa história evolutiva. O Homo habilis, que é considerada a espécie mais antiga do nosso gênero, que viveu aqui na Terra mais ou menos 2,4, 2,6. O Homo erectus, que teve uma longevidade muito grande, tá vendo? Ela surgiu mais ou menos 1 milhão de anos e ela persistiu até mais ou menos 150 mil anos. Inclusive, há evidências que o Homo erectus ele conviveu em algum momento com o Homo sapiens. E vejo que o Homo erectus ele tinha uma série de avanços, né? Tecnológicos, por exemplo, capacidade de caça, construção de abrigos, domínio do fogo, né? Além disso, o Homo erectus foi a primeira espécie do gênero Homo que conseguiu sair da África. Então, há indícios que o Homo erectus ele conseguiu, além da África, né, conquistado parte da Europa e várias regiões da Ásia, inclusive das ilhas, tá? Ilha de Java, por exemplo. Então, eles conseguiram chegar quase até a Oceania. E aí, posteriormente, a nossa espécie, Homo sapiens, que aí essa origem, né, de 150 mil, mas tem os dados atuais indicam que provavelmente deve ter surgido há mais ou menos 200 mil, conviveu com Erectus, né? Então vejam que o Erectus, a longevidade do Erectus foi tão grande que a espécie conviveu com outras espécies, né, simultaneamente, no mesmo período que ela existiu aqui na Terra. A espécie Homo sapiens ela é considerada a espécie matriz, né, que evoluiu na África. Na Europa, houve, né, evolução de uma outra espécie, que é o Homo neanderthalensis, ou Homo sapiens neanderthalensis, né, que é talvez mais correto se chamar, ter esse nome. Alguns autores chamam a nossa espécie de Homo sapiens sapiens, mas isso é equivocado, porque para a gente poder usar essa nomenclatura de subespécie, a gente teria que ter uma outra espécie de Homo sapiens, certo? Há 15 mil anos, a gente poderia talvez usar a nomenclatura, que existiam os neandertais ainda, né? Então, a gente poderia chamar de Homo sapiens sapiens a nossa espécie e Homo sapiens neanderthalensis a espécie do homem de Neandertal. Só que não existe mais, pelo menos até onde se sabe, não existe nenhum indivíduo dessa subespécie, né? Basicamente, então, o que houve foi esse período que teve várias espécies, e aí até que houve extinção de todas, né? Ou a introgressão, ou pseudo-extinção de algumas delas, até chegar ao homem moderno, que a característica é essa questão, principalmente, né, da evolução cultural, que aí envolve vários aspectos, né? Não só o domínio do fogo, de ferramentas para caça, mas também a questão de se deixar o hábito nômade, se tornar sedentário, domínio da agricultura, que aí muda muito a relação do homem com o ambiente, né? Então digamos assim, durante a nossa evolução tem um boom relacionado a mudanças biológicas, e aí quando há uma evolução significativa da capacidade craniana, aí o que acaba ocorrendo é mudanças relacionadas à forma que o homem consegue mudar o ambiente, certo? E aí, falando um pouquinho mais de detalhes dessas diferentes espécies, né? Então, vejam que houve uma tendência ao aumento, né? No tamanho da espécie. E aí, você tem aqui o Homo sapiens, ele tem um tamanho muito similar ao Homo erectus. E aí, quando a gente pensa na questão da história evolutiva, e aí
Lembra que aí, Sara, isso a gente gosta de ver, tá, Sara? Que é uma árvore evolutiva que mostra ramos, né? Então a gente consegue perceber aqui, deixa eu mudar a cor da tinta para destacar, vou usar púrpura. Então aqui a gente, por exemplo, consegue ver um ramo, aqui a gente consegue ver um outro ramo, aqui tem um outro ramo, e aí aqui tem um outro ramo, certo? Que é, tá, você viu, Gordinho? Por isso que eu falei que eu gostei do teu mapa conceitual, porque o teu mapa conceitual ele traz essa ideia, entendeu? Desse tipo de organização parecendo um arbusto, né? E não uma linha evolutiva. Né? A gente chama de árvore evolutiva, mas pensando só num tronco, né? E aí galhos muito linearmente, como se fosse conífera, né? Então você tem lá um galho maior, galho menor, formando uma coisa muito mais simétrica e não é bem assim, né? E aí aqui a gente consegue identificar espécies, né, que, principalmente dentro da linhagem evolutiva, eu vou passar para o próximo, que a gente consegue verificar isso aqui melhor. Então, só para a gente ter uma ideia, os australopitecíneos, né, eles vão surgir, a partir daqui a gente já consegue perceber um australopithecus, tá? Então, vejam que é um grupo de espécies que vai surgir primeiro, né? Basicamente, esses organismos, eles viveram, né? Surgiram mais ou menos 4 milhões de anos. Vejam que eles eram pequenos, né? 30, 40 quilos, com mais ou menos de 1 metro a 1,40 m, e eram capazes de fazer alguns instrumentos, mas muito rudimentares, né? E há muitos indícios que eles eram herbívoros, que se alimentavam somente de frutos e ervas, certo? Aqui tem uma imagem que mostra como que é a organização corporal. Vejam que se a gente analisar a questão, tem a postura ereta, né? A questão dos ossos da face muito parecidas, mas há uma certa robustez dos ossos da cintura. Cintura pélvica é uma cintura de bípede, né? Mas há uma certa robustez nos ossos aqui da cintura escapular e tudo mais. E aqui, só para vocês terem uma ideia, ele está bem na base da história evolutiva. Então, está vendo que é uma espécie que ela ocupa uma posição mais basal. E aí tem um ramo evolutivo que surge a partir dela, que evolui paralelamente ao que a gente vai chamar de grupo do gênero Homo, certo? Então, ela é considerada não um elo perdido, né, mas uma espécie importante que deve ter participado, né, desse processo de especiação que vai dar origem a uma linhagem evolutiva que vai combinar na origem do gênero Paranthropus, né? E aí a gente tem esses Paranthropus aqui. Vejam que a questão do crânio é muito diferente, né, de um Paranthropus quando a gente pensa até nos australopitecíneos, né? E aí a parte também dela tem a questão da diversificação dentro do gênero, né? Então tem aqui Australopithecus gai, Australopithecus africanos, né? E aí a partir dessa diversificação há depois a diversificação para o gênero Homo. Que só para vocês terem uma ideia como seria uma provável, né, morfologia, existem imagens, eu preciso até atualizar isso aqui nessa aula, imagens que são mais próximas, né? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Eu vou pegar tem o ergáceo e tem o Homo habilis, né? Só para vocês terem uma ideia, o afarensis, nosso Australopithecus afarensis, ele provavelmente teria uma face parecida com essa. Deixa eu pegar o Paranthropus, só para vocês terem uma ideia. O Paranthropus ele teria uma fisionomia mais desse tipo. Vocês estão conseguindo ver, pessoal? As imagens do Atlas aqui? Sim, sim. Nossa, estão lindas. São maravilhosas. Eu preciso até escanear. O Homo habilis teria, tá vendo? Uma feição que é muito mais próxima da feição humana. Muito lindo. Aí deixa eu pegar o Erectus. Tem na biblioteca, viu, gente, esse Atlas. Quando eu dei a disciplina a primeira vez, eu pedi para comprar. E aí tem acho que uns 4 Atlas desses. Eu vou mostrar para vocês. Né?
Quero mostrar a carinha do Erectus, que o Erectus... Olha como que se a gente encontrasse um Erectus, a gente poderia facilmente achar que é uma pessoa da nossa espécie. Não sei se está porque está dando muito brilho, né? Mas é muito parecido. Ó, tem na biblioteca esse Atlas de Evolução Humana, tá vendo? Tem, acho que uns 4 volumes lá. E aí, só para vocês terem uma ideia, o homem de Neandertal, eu quero só mostrar mais ele, só para vocês terem uma ideia que o homem de Neandertal, se a gente visse na rua, a gente não... Sabe quando você já viu gente desse tipo? Pessoa com essa homem de Neandertal. Como seria? Nossa, que legal. Então, provavelmente, se a gente encontrasse com um homem de Neandertal na rua, a gente não saberia diferenciar ele dos sapiens, né? Por isso que se propõe que, na verdade, não era nenhuma subespécie, mas era como se fosse uma variante, né, morfológica da nossa espécie. Né? Precisa atualizar essas figuras aqui, elas não estão tão próximas essa reconstrução aí, ela considerou como poderia ser as prováveis inserções musculares, né? Então, o rosto fica mais próximo do que provavelmente era, né? Aí, olhando para o primeiro, a espécie mais antiga, né, que é conhecida da nossa linhagem evolutiva é o Homo habilis, né? O Homo habilis ele viveu na África há mais ou menos 2 bilhões de anos. Ele tinha, né, um peso e altura muito parecida com a do Australopithecus, só que ele tinha um crânio um pouco maior, né? E a outra coisa importante é que ele construía ferramentas com pedras ou ossos, e não simplesmente a partir de pedras ou troncos, né? Ele não usava pedras ou troncos que tinha natureza, ele fazia algum tipo de trabalho tecnológico, né? Era muito rudimentar, mas já tinha esse processo estabelecido. E se alimentava além de frutos, carne. Então indica aí uma mudança de hábito herbívoro para onívoro, tá? Dentro da evolução do gênero Homo. O Homo erectus, né, que tem essa característica de ter sido a primeira espécie a sair da África, colonizado outras regiões. Ele viveu foi contemporâneo à nossa espécie. O peso é um pouquinho maior do que das espécies que a gente viu até agora. A altura é similar à altura média até do Homo sapiens, né? E aí ele já tinha um domínio um pouco maior de tecnologia, inclusive de fogo, tá? E também era onívoro. E há indícios em relação à questão de adaptações que é possível inferir a partir dos fósseis, que eram uma espécie resistente ao frio. E a gente vai ver isso também para os... Isso aqui eu vou pular. A gente vai ver isso para o Neandertal também. E aí, só para vocês terem uma ideia, pessoal, essa figura ilustra todos os sítios que já foram encontrados Homo erectus. Então vejam que na América não tem, né? Mas praticamente o Homo erectus quase chegou na Austrália. Então vejo que tem Homo erectus aqui. Claro, não tem indícios de que ele tenha colonizado essa parte aqui, né? Da Europa e da Ásia. Mas a parte mais ao sul, né? Tanto da Europa quanto da Ásia, ele conseguiu sair, além de ter vários sítios dentro da África. Aqui a gente já vai falar da nossa espécie irmã, que eu sou favorável a essa questão de que, na verdade, não era uma espécie irmã, mas justamente uma variante, né, da nossa espécie, que é o homem de Neandertal. Então vejam aqui que é muito parecido, quando a gente olha os crânios, né? Então esse aqui é o crânio de um homem moderno, né? E aqui é o crânio de um Neandertal. Uma diferença que a gente consegue perceber que é mais forte é essa questão desse osso. Deixa eu mudar a cor para ficar mais fácil. Vou usar amarelo, que fica mais fácil. Ficou nada. Tem que ser, acho que vai ter que ser vermelho, será? Que triste. Mas conseguiram perceber? Esse osso aqui, que é o supraorbital, ele é bastante desenvolvido, né? E isso não é uma característica que é comum para a nossa espécie, né? Então, é uma característica que é bastante marcante. Outra coisa é que o crânio do Neandertal ele tende a ser um pouquinho mais alongado, apesar do volume ser parecido, né? O do humano atual ele é mais arredondado e do Neandertal é ligeiramente mais alongado, mas não tanto assim, tá? E aí existem evidências fósseis e moleculares que Neandertais e sapiens eles eram capazes de
cruzar entre si e produzir descendentes. E aí tem uma questão muito importante, tá, dos sapiens. Eu vou até passar a parte dos sapiens, que eu queria mostrar uma coisa importante. Né? O sapiens, ele tem um pleno domínio de tecnologia, ele conviveu com outras espécies do gênero Homo, né? Principalmente Erectus Neandertal. Há evidências de hibridização com Neandertal, mas não com Erectus, né? Provavelmente o Homo erectus já estava em declínio, então, para o erectus a gente pode até afirmar que houve uma extinção, mas o Neandertal, na verdade, o que deve ter havido foi essa incorporação do genoma, caso o Neandertal seja de uma espécie diferente da espécie Homo sapiens, tá? E no mesmo período que o Homo sapiens surgiu, houve uma diversificação da megafauna de mamíferos, né? E aí, curiosamente, à medida que o Homo sapiens ele foi explorando, né, as diferentes localidades, essa megafauna foi desaparecendo. Não se sabe se isso foi papel humano, mas há grandes indícios que pode ter sido, certo? E aí uma questão importante é que existem fósseis que mostram descendentes que têm mosaico sapiens neandertal. Então aqui é uma criança mosaico o fóssil foi obtido em Portugal, e aí tem evidências no osso de Neandertal e Sapiens, que é um indicativo de hibridização. O DNA já tinha dado esse indicativo, mas depois foram encontrados vários fósseis com essa mesma configuração, certo? Em relação ao Homo sapiens, ele foi a espécie mais bem-sucedida da linhagem evolutiva, tanto é que está aqui até hoje, e aí durante a evolução, a espécie saiu da África e colonizou todas as outras regiões do mundo, tá? Inclusive as Américas. E aí nesse mapa existem aí as datas mais ou menos de chegada do Homo sapiens nas diferentes localidades, e vejam que as Américas provavelmente foram a última área a ser colonizada, certo? E aí vejam que tem essa diáspora, né, do Homo sapiens, ela ocorre a partir do Oriente Médio. Então, o que acaba com a proposta que se tem hoje é que assim, a origem é africana, isso ninguém discute. Mas que, na verdade, a dispersão ela não foi a partir da África, mas a partir do Oriente Médio. Então, o que se propõe? Que ali no Oriente Médio se estabeleceram, né, populações humanas, e a partir dessas populações que se estabeleceram no Oriente Médio, houve a diáspora. Né? Então, a partir do Oriente Médio, houve a distribuição para o mundo todo. Certo? E aí, meninos, para a gente encerrar essa aula de evolução humana, que é uma pinceladinha mesmo do que é, né, a evolução humana, tem muito mais coisa legal para a gente poder discutir, se propõe, né, se à medida que o homem foi saindo da África, se houve que as populações elas foram cruzando entre si, então alto fluxo gênico entre as populações, ou se na verdade teve só uma corrente migratória que saiu a partir da África, né, mesmo que tenha se estabelecido no Oriente Médio, mas a origem seria africana, e aí esse processo, né, o sapiens saiu, e aí essa espécie que saiu da partir do Oriente Médio, ela rapidamente se dispersou por todo o mundo, e aí você tem o que é chamado de sapientização, porque geneticamente nós somos muito similares, né, todos nós, todos os humanos. Só que a pergunta é, durante esse processo de diáspora, né, o processo ele foi rápido o suficiente para que a gente mantivesse marcas de efeito do fundador, né? E aí, então, o modelo Out of Africa poderia ser um modelo out of, né? A África seria um modelo aceitável. A outra questão é que essa baixa diversidade poderia ser em virtude de fluxo gênico, né? Mas os argumentos, né, eles propõem, então, um modelo seria a partir da África, uma rápida dispersão, e aí você tem basicamente, né, uma manutenção de variabilidade similar em virtude do efeito do fundador, ou, né, as populações elas foram tendo uma alta taxa de cruzamento. Porém, o que é mais indicativo é que o fluxo gênico não era tão intenso durante esse processo de diáspora, né? Então, provavelmente o fator mais relevante foi o efeito do fundador. O que significa isso? Que por mais que a gente fique aí clamando, né, que uma etnia é mais importante que a outra, que um grupo, que um país é mais importante que o outro, do ponto de vista evolutivo, nós temos a mesma origem. Então, nós viemos todos do mesmo lugar. Então, por mais que a gente apresente diferenças que são muito mais culturais do que biológicas,
todos nós viemos do mesmo lugar, né? E a variabilidade dentro das populações ela é maior do que entre, né? Indicando que a gente guarda, né, muito dessa variabilidade original. E aí, vou acabar a aula sobre evolução humana por aqui. E aí,